Olá, eu sou Kessia e eu vim discutir com vocês o artigo intitulado Tutoria e Educação à Distância, uma investigação bibliométrica a partir da mineração de textos. Esse artigo foi construído conjuntamente com a professora Cacilda Andrade e com o professor Gustavo Aragão, tá? E esse artigo veio a partir de uma perspectiva da relevância da tutoria na educação à distância, né? A relevância do tutor dentro da educação à distância. E aí, nessa observância da relevância desse agente, nós tivemos o interesse em conhecer e elencar as definições, as funções, as perspectivas dos trabalhos científicos que versam sobre o tutor nessa educação à distância, tá? E para fazer isso, nós bebemos da ciência da informação, adotando suas ferramentas, em especial as técnicas de pesquisa bibliométrica, tá? Com isso, nós queremos ter uma informação acessível, né, organizando e gerenciando aquilo que nós obtivermos né, nessa pesquisa. E esse trabalho é figurado como um pontapé inicial do estudo bibliométrico, é o início de estudo, né, sobre a tutoria na educação à distância, né, onde a gente vai inicialmente buscar e levantar esses estudos que versam sobre esse assunto conjuntamente e vamos fazer essa primeira análise por meio da mineração de texto. Tá? A metodologia que nós utilizamos é ter um estudo descritivo de caráter exploratório, né, com a base quantitativa de artigos. Nós realizamos análise de conteúdo dos títulos, resumos e palavras-chave desse artigo, na mineração de texto realizada e a ferramenta de avaliação do objetivo proposto, tá? A coleta de dados foi utilizada no site na plataforma do Web of Science em maio de 2022 e o período de análise foi de 1958 até 2020. Então, nós pegamos todos os artigos publicados nesse período, tá? E para isso utilizamos algumas palavras-chave na pesquisa, né? Nós usamos tutoria, né, o tutor, com esse asteriscozinho que significa o tutor mais o sufixo, e adicionada essa palavra nós utilizamos Distance Education, ou Learning Education, ou e-learning, tá? As palavras estão em inglês porque aí nós temos um acesso a o maior número de artigos. Para análise de dados, nós utilizamos o próprio Web of Science, que nos dá uns dados já analisados, e o software ViewsViewer. Tá? E aí nós analisamos o número de trabalhos publicados em evolução, tá? O número de citações e as principais palavras-chave desses trabalhos por meio de uma técnica de concorrência. Já adentrando na análise de dados e resultados, nós temos aí uma crescente da publicação de artigos que teve seu pico em 2015, então logo depois temos um decréscimo. Em 2020 nós temos um número pequeno, mas é porque a coleta de dados ocorreu no início de 2020 e acreditamos que até o final nós vamos ter um número muito maior, principalmente nesse período onde o ensino remoto e a educação à distância está sendo tão estimulado. Observando as principais áreas temáticas de publicação, nós temos a pesquisa em educação, seguido da ciência da computação e engenharia e essas demais áreas, tá? São as áreas que mais publicam. Os principais países dessas publicações, em primeiro lugar nós temos a Espanha, seguido da Inglaterra e o Brasil, Estados Unidos. Valendo destacar que esses países onde se tem o maior número de publicação são países que têm estímulos à educação à distância, educação aberta, ou até instituições que a utilizam, né? No Brasil, nós podemos citar a Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Analisando os principais autores, nós temos em primeiro lugar Maria Vivot, tá? Segundo, Ivanovic, que é a primeira da Sérvia, a segunda da Grécia, né? E se dermos uma olhada, né, na relação desses autores, nós podemos analisar quem é que publica com quem, tá? Já encontramos que os autores tendem a publicar entre si, né? Existem formar grupos que são os clusters identificados por essas cores. Ao centro nós temos Castro Manuel, tá? Que não está a maioria desses autores não está naquela listagem apresentada anteriormente, mas são
autores que se relacionam na publicação, e chegamos à perspectiva de que os autores tendem geralmente a ter uma relação curta, uma relação pequena de publicação, ok? Voltando à análise de citações, nós temos uma crescente dessas citações, né, nessas análises, tá, de uso de citações dessa temática de tutoria e educação à distância, tá, que tem um pico, né, na verdade, em 2019, e 2020 a gente também não leva em consideração, porque fizemos levantamento de dados no início do ano. Observando os artigos mais citados, nós conseguimos identificar que a grande maioria versa sobre vivências, modelos de análise e controle, de experiência de professores e tutores e alunos, e alguns realizam revisão bibliográfica de trabalhos publicados anteriormente. Quando a gente olha os autores mais citados, nós temos que 15 autores participaram de 10% dos trabalhos, tá? Eles tendem a fazer, corrobora, né, que eles fazem trabalhos conjuntos, que todos os autores dessa listagem estão nos trabalhos mais citados, tá? E parte deles não possui uma continuidade de pesquisa, né, que geralmente os autores publicam um artigo ou 2 artigos e não publicam mais na área, e essas questões indicam incipiência da área, tá? Voltando-se à análise das palavras-chave, aqui está a lista das principais palavras-chave, nós já podemos destacar que learning está em primeiro lugar disparado, com 718 ocorrências, né, ocorrei de 718 artigos, seguida da distance education, tá? E vamos dar uma olhadinha como é que está a relação dessas palavras, né, como é que elas ocorrem. Quando eu uso essa palavra, eu tendo a usar outra, e aqui nós temos os links dessas palavras. Podemos observar que learn está bem aqui no meio, significando que ela conversa com as demais palavras. Então, quando eu uso learn, eu uso diversas outras, tá? Mas ela está dentro de um cluster, o cluster azul, que a gente vai ver melhor já nesse próximo slide. A gente vê o que está de azul é o que, quando eu uso uma palavra, essa palavra específica, eu tendo a utilizar essa outra palavra também. Então, quando a gente se usou e-learning nos artigos, também se falou de educação, se falou de distance education, sobre tutoring, sobre learning, sobre evaluation, tá? Quando a gente olha aqui o cluster vermelho, temos Intelligent Tutor System. Quando se utiliza esse termo, tende a se utilizar também System, Motivation, Feedback, Design, que são termos bem específicos da área de evolução de sistema e desenvolvimento de sistema, tá? E assim nós temos os clusters que vão conversando conforme suas cores, tá? Se a gente faz uma análise evolutiva dessas palavras, o que a gente tem? Que em 2011, até 2011, nós tínhamos que os principais termos eram esses de roxinho: internet, learning, distance education e telelearning, tá? Que eram os termos que estavam em evidência durante a publicação desses artigos. E a sua evolução a gente vai vendo com a mudança das cores, vai entrando em sistemas de tutoria, learning colaborativo, e vai evoluindo para o e-learning, para os sistemas, né? para a multimídia, para a discussão de ontologia, para a satisfação, observância da satisfação e da relação, então, do usuário, da experiência do usuário dentro dessa educação, tá? Dentro dessa modalidade de educação e da tutoria. Tá? Então, nós temos uma evolução que começa com a discussão, né, provavelmente dos formatos e como vinha surgindo a internet, a educação dentro da internet, evolução de sistemas, e aí nós temos, por fim, a experiência, a análise da experiência do usuário, ok? E como considerações finais, né, nós temos que o artigo teve como objetivo, né, ele se voltou a partir da técnica de bibliométricas, ele é um estudo inicial que voltou-se a tutoria na educação à distância, fazendo a mineração de textos. Nós encontramos 2001 trabalhos, né, mais de 5.000 autores, mas nós entendemos que é um estudo, na verdade, que a temática ainda é incipiente,
e carece de discussões mais profundas, tá? Por nós observarmos que os autores tendem a não ter uma continuidade, não ter vários trabalhos publicados sobre o assunto, que a maioria dos trabalhos são proceeding papers, tá? E assim sucessivamente. Na análise de concorrência, nós percebemos que existe um direcionamento da educação à distância para o e-learning, que é comum pela evolução da tecnologia e assim vai. Né? A discussão de sistemas de avaliação de controle da tutoria é uma coisa que se discute muito, e em períodos mais recentes tem se voltado à experiência dos agentes envolvidos, tá? Porque nós encontramos palavras como motivação, ambiente e feedback. E com sugestão, e é como nós devemos continuar esse trabalho, nós vamos fazer uma ampliação da amostra e vamos tentar fazer uma análise mais acurada dos conteúdos desses artigos, fazer uma análise de conteúdo mais aprofundada. Tá? Tínhamos muitas outras coisas para discutir, mas o nosso tempo é curto. Fica aí nossos abraços virtuais, os nossos contatos, caso queiram tirar alguma dúvida, queiram fazer alguma pesquisa conjunta, estamos à disposição de todos vocês, tá bom? Agradeço a atenção e até uma próxima. Tchau, tchau.